Boa noite. Que alegria e que honra enorme fazer essa conversa com o Scholastic, que todo mundo aqui já deve conhecer, mas vou tentar apresentá-la. Antes disso, dizer que a Marli vai nos apoiar, ela vai fazer a interpretação, a tradução consecutiva. Bom, depois da apresentação eu vou ler alguns trechos para vocês, a Scholastic vai falar mais livremente, e enquanto ela fala, vocês podem fazer perguntas por escrito. E vai ter alguém, provavelmente, recolhendo as perguntas. Obrigada. O Murilo vai recolher, vai me entregar e, ao final, eu vou fazendo as perguntas conforme vocês mandarem. Eu tenho 3 páginas de perguntas minhas, então, se vocês não quiserem perguntar, tudo bem também. Não me apresentei. Meu nome é Bianca Santana, eu sou jornalista, escritora, grande fã dessa mulher que está aqui conosco hoje, Scholastic Mukasonga, que nasceu em 1956 em Ruanda, escritora, e que agora vive na França. Vai contar um pouco para a gente da obra dela. Bem-vinda, Scholastic. Muito obrigada pela sua presença. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de rencontrer encore et encore mes lecteurs brésiliens. C'est vrai que je suis, je sais pas, ça ne fait pas très longtemps que je découvre le Brésil. Le Brésil, donc, je découvre avec le festival de Paraty en 2017. Et depuis cette date, je crois que c'était au mois de mai. C'était au mois de mai. Le festival de Paraty, c'est au mois de mai. Et depuis cette date, je vis tous les jours avec les Brésiliens. Même quand je ne suis pas au Brésil, c'est sur les réseaux sociaux. Je me lève et je clique, j'appuie sur mon portable. Il y a déjà des Brésiliens qui me montrent le livre, qui sont très heureux, qui me parlent de ce qu'ils ont aimé dans les livres. Et c'est vrai que depuis 2017, chaque année, je suis venue au Brésil. Et cette année, c'est encore grandiose. Et ça fait la 3e fois dans une année quand même, à des milliers de kilomètres quand même, de chez moi, de Normandie, de France. Et que donc j'étais ici au mois de mai. Je suis revenue C'était où? Porto Alegre. J'étais à Porto Alegre au mois de mai. En septembre, c'était à Tiradentes et à l'université de Jao. Et maintenant à Maringa, à Belo Horizonte. Et maintenant, devant vous, je me sens brésilienne. Sûrement, quelque part, je suis brésilienne. Et c'est un honneur pour moi. Boa noite. Eu vou tentar resumir. Ela tem essa alegria sincera. É a 4ª vez que eu tenho a honra de traduzi-la. Ela fica muito feliz de estar conosco. O Brasil foi uma descoberta em 2017. Ela foi a grande homenageada em Paraty, né, na Feira de Paraty. Depois estivemos no Instituto Lula. Ela, como disse a vocês no final, esteve em Porto Alegre, em Maringá. Ela já se sente brasileira. E, apesar de o Brasil ter sido uma descoberta, ela acessa o Brasil todos os dias, literalmente, quer seja nas redes sociais, quer seja porque um brasileiro fala alguma coisa para ela de como leu um livro ou uma passagem ou alguma coisa, né? Então, depois dessa descoberta em 2017, todos os dias o Brasil a acompanha. Por isso aqui no final ela disse, de alguma maneira, né, ela já é um pouco brasileira e ela se sente assim, por isso que ela fica tão feliz quando ela vem. Alors, pour compléter la présentation de Bianca, parce que je pense que je lui fais confiance qu'elle m'a bien présentée, mais
quand même, je me permets de me présenter aussi. Je suis Mukasonga. Je dis toujours Mukasonga plutôt que scolastique parce que Mukasonga, c'est mon vrai nom que mon père m'a donné. Et je suis rwandaise, française. Et comment je vais dire les choses. Donc, en 1959, je découvre l'exil parce que venant d'une famille Tutsi, on a été chassés de nos villages. J'arrive dans la région de déportation de Nyamata, dans Baratas, en 1960. En même temps, depuis 60, il y avait le système de quotas pour les écoles, 10% et 10% seulement pour les Tutsis. J'ai fait partie de ces 10% de quotas. Je suis allée au lycée Notre-Dame des Citeaux de Kigali, l'école d'élite féminine, d'où l'écriture de Notre-Dame du Nil, qui est le lycée d'élite féminine. En 1973, le premier gouvernement d'apartheid décide de se débarrasser de tous les intellectuels tutsis. Je m'exile au Burundi et du Burundi, je continue ma petite route, mon périple. Je n'avais plus le droit de retourner à Nyamata où j'avais laissé toute ma famille. Je passais par Djibouti de 1986 à 1992. Et en 1992, j'arrive en France, je m'installe. Après tout, je suis française. J'étais française depuis 1980. Et en 1994, j'apprends au génocide de toute ma famille restée au Rwanda et je deviens écrivaine pour devoir de mémoire. Ela confia enormemente na apresentação que a Bianca fez, claro. Mas ela mesma faz questão de fazer um resumo, né, desse périplo que a levou a escrever essa imensa e maravilhosa obra e que começou justamente em Ruanda, como todo mundo sabe, e ela observa para já que ela prefere ser chamada de Mukasonga, né, e não de Scholastica, porque Mukasonga é o sobrenome dela, né? Foi a herança que o pai dela deixou a ela, com tudo que vem com isso, e não preciso explicar. Em 59, né, começa já a questão do exílio dos Tutsi, que são expulsos da aldeia onde eles viviam, né? E em 1960, isso já está no livro Baratas, já tem aquela região, a região dela já é uma região de deportação. Em seguida a isso, atribui-se uma cota nas escolas de 10% para aquelas crianças que são de origem Tutsi. Bonitinha, desculpem, é tão fofinha. Me desculpem. E ela foi estudar numa escola de freiras, né? A Nossa Senhora, por isso que tem um livro que se chama Nossa Senhora do Nilo, né? E ela vai estudar com o que ela chamou de a elite feminina, ou seja, as famílias mais abastadas em escola religiosa, etc. Em 73, né, com o primeiro governo de apartheid, os intelectuais Tutsis são simplesmente riscados do mapa, né? Então, aí começa o périplo dela. Na segunda etapa, ela vai para o Burundi e de lá ela continua, enfim, faz todo o périplo, passa por Djibouti. Em 92, ela já chega à França, ela adquire a nacionalidade francesa, ela consegue, seria o verbo, e em 94 ela fica sabendo, né, do que aconteceu lá e daquela barbárie toda, de onde a decisão dela ela chamou assim, de dever de memória. A Scholastic, desculpa, Mukasonga, ela separou alguns trechos e pediu para que eu lesse para vocês já na edição em língua portuguesa. Se alguém tiver com os livros em mãos, o primeiro trecho que eu vou ler está em A Mulher de Pés Descalços, na página 12.
Minha mãe tem somente uma ideia na cabeça. O mesmo projeto para todos os dias. Uma única razão de viver: salvar os filhos. Para isso, ela elaborava estratégias, experimentava táticas. Seria preciso fugir, se esconder. É certo que o melhor seria fugir e se esconder no matagal espesso, cheio de espinhos, que ficava na nossa plantação. Mas, para isso, era preciso ter tempo. Mamãe espreitava os barulhos sem parar. Desde o dia em que queimaram nossa casa, em Magi, em que ela ouviu o rumor do ódio, como o zumbido de um enxame monstruoso vindo em nossa direção. Ela desenvolveu, parece-me, um sexto sentido, o da presa, que está sempre alerta. Ela identificava de longe o barulho das botas na estrada. Ouçam, dizia, eles estão por perto. A gente parava para prestar atenção e só havia os barulhos comuns da vizinhança, o som habitual da savana. Eles estão chegando, repetia minha mãe. Rápido, corram para se esconder. E normalmente, ela só tinha tempo de nos fazer um sinal. Corríamos para debaixo dos arbustos e pouco depois era possível ouvir, do nosso esconderijo, a patrulha na estrada. E ficávamos nos perguntando se eles entrariam em casa, se saqueariam e pilhariam nossos parcos bens, os escassos cestos de sorgo ou de feijão, as escassas espigas de milho que tínhamos tido a prudência de estocar. Mas era preciso prever tudo. Às vezes, os soldados surgiam mais rapidamente do que o ouvido muito afinado de minha mãe pudera detectar. Para o caso de não termos tempo de chegar até o esconderijo, ela deixava, no meio dos grandes arbustos de vegetação selvagem, um monte de mato seco, um arbusto impenetrável, onde só nós, meninas, podíamos nos alinhar durante o alerta. No mato, ela tinha descoberto esconderijos que pareciam mais seguros. Encontrara as tocas mais fundas, cavadas por tamanduás, e estava certa de que poderíamos escorregar para dentro delas e, em caso de necessidade, com a ajuda de Antoine, ela ampliaria o buraco e camuflaria a entrada com um aglomerado de mato e de tronco. Jeanne parecia ficar ainda menor para poder caber no covil do tamanduá. Apesar dos conselhos e dos pedidos de mamãe, ela nem sempre conseguia triunfar. Perguntei a Estefânia, um pouco preocupada, o que aconteceria se o tamanduá quisesse voltar para casa. Esqueci-me o que ela respondeu. Mamãe não deixava nada nas mãos do acaso. Normalmente, quando anoitecia, fazia um ensaio geral. Assim, sabíamos exatamente como entrar no matagal cheio de espinhos, como nos esconder debaixo do mato seco. Mesmo no meio da aflição que nos causavam as botas pisoteando a estrada, íamos direto para os arbustos ou para as tocas, onde, seguindo as instruções da mamãe, tínhamos aprendido a nos esconder. Agora eu vou ler um trecho de Baratas. Quem estiver com o livro na mão, página 87. Se vocês tiverem perguntas a partir dos trechos, vocês também podem enviar durante a leitura ou logo depois dela. Tá? Baratas, página 87. 1968 a 1971. Uma aluna humilhada. Quando cheguei ao Liceu Notre-Dame de Citeaux, com uma pequena mala de papelão que tinha servido ao meu irmão e depois a Alexia, estava cheia de esperança e apreensões. Minhas apreensões eram mais do que justificadas, mas nunca perdi a esperança. Em Nyamata, eu tinha conhecido a perseguição violenta e assassina. No entanto, o calor fraternal do gueto dava força para resistir. No liceu, eu iria conhecer a solidão da humilhação e da rejeição. Ao atravessar o Nyabarongo, não abandonei meu status de Tutsi. Bem ao contrário. Aliás, isso era difícil de dissimular. Cada aluno possuía uma ficha de dados, na qual estava indicada a pretensa etnia, uma marca a ferro e fogo. Quando era preciso apresentá-la a uma irmã,
seu olhar e sua atitude mudavam de imediato. Desconfiança, desprezo ou raiva. Eu não queria saber. Também foi descoberto que eu vinha de Nyamata. Eu não apenas era Tutsi, era uma Inhente, uma dessas baratas lançadas para fora de Ruanda habitável, talvez para fora do gênero humano. Além disso, logo me senti diferente entre as minhas colegas. Ou melhor, eram elas que cruelmente me faziam sentir assim. Faziam-me ter vergonha da cor da minha pele, menos escura do que gostariam, do meu nariz, reto demais, segundo elas, dos meus cabelos muito volumosos. Eram, sobretudo, os meus cabelos que me davam mais preocupação. Eram etíopes, ao que parece. Irende, característica que elas atribuíam às Inyenses. Eu levava um tempo molhando esses cabelos de Inyense, a fim de reduzi-los a uma pequena bola apertada como uma esponja. Em geral, me conformava em raspá-los. Ficava com pena, apesar das gozações, eu gostava dos meus cabelos. Fomos divididas em equipes que alternadamente lavavam a louça, limpavam o refeitório ou os dormitórios. A chefe de equipe era sempre uma menina de 3º ano. Minha chefe de equipe chamava-se Pascazi. Eu era a única Tutsi do grupo. Pascazi e as outras me pegaram para a vítima. Era em cima de mim que recaíam todas as tarefas. Aliás, eu já tinha entendido que não devia esperar ordens. Eu me apresentava voluntariamente para cumpri-las. Como havia dito o burgomestre de Nyamata, os Tutsis não tinham mais direito ao orgulho. Cada equipe comia em uma mesma mesa. Para mim, a refeição era o momento mais difícil. Eu teria desejado 1000 vezes não precisar me alimentar. Assim que a hora da refeição se aproximava, sentia a angústia apertando a minha garganta. Entrávamos no refeitório em silêncio. Uma sineta dava o sinal para se começar a comer e a permissão de falar. Todas as meninas começavam a conversar, mas ninguém se dirigia a mim. Eu percebia que seus olhares, pesando sobre mim, fazendo-me compreender que eu jamais deveria estar lá, que minha presença lhes era repugnante, que elas eram obrigadas a coabitar e, pior ainda, a comer com uma Yentse, uma barata. Resignei-me sempre a me servir por último, e quando tinha bananas ou batatas doces, quando chegava a minha vez, já não restava nada. E eu tinha que me contentar com feijões cheios de carunchos que ninguém queria tocar. Eu aceitava, no lugar das outras, descascar as batatas doces, lavar a louça, limpar os banheiros. Não me revoltava, mesmo que chorasse escondido. Achava aquilo quase normal. Uma estranha maldição pesava sobre mim. Eu era Tutsi. E pior ainda, vinha de Nyamata. Era uma Inhentse. Jamais deveria estar ali, no Liceu Notre-Dame de Citeaux. Era um erro, um momento de distração daqueles que nos haviam jogado para fora da comunidade ruandesa, do povo majoritário. Eu também mostrava uma solicitude exagerada. Na missa, ficava no primeiro banco e era a primeira a me confessar. Ninguém podia me recriminar por nada. Estava convencida de que meus bons resultados eram minha única proteção. Tenho a impressão de que nunca dormi durante esses 3 anos no liceu. Em casa, as noites eram curtas, mas no liceu não havia noite. As poucas alunas Tutsis sabiam, assim como eu, que era preciso estar entre as melhores. Para isso, trabalhavam noite e dia, sobretudo à noite. Depois do jantar, tocava-se o sino. Íamos para o dormitório. Na entrada, lavávamos os pés, depois nos colocávamos em frente aos beliches. Tocava-se o sino. Ajoelhávamos, rezávamos. Tocava-se o sino. Dobrávamos a coxa de cima. Entrávamos na cama. Ao me enfiar sob a colcha, eu tomava 1000 precauções para que não percebessem que eu só tinha um lençol. A supervisora ainda fazia algumas rondas para dar fim às conversas.
As luzes eram apagadas. Mas nós, Tutsis, aguardávamos. Esperávamos que todas as nossas colegas estivessem profundamente adormecidas, que não houvesse mais ninguém que fosse ao banheiro, que as irmãs estivessem definitivamente distantes. Então, Agnes, que estava no 3º ano, agitava o tecido verde que servia de coxa de cima para todas. Era o sinal. Saltávamos da cama com muita precaução. Envolvíamos na coxa que nos protegia do frio noturno e seguíamos Agnes, que era miudinha e cuja coxa arrastava-se pelo chão. Por isso a chamávamos de Monsenhor. O desfile silencioso desembocava no banheiro, único local onde uma luz noturna ficava acesa a noite toda. Fechávamos a porta com cuidado e uma de nós se sentava, de modo a travá-la, para o caso de alguém aparecer. Tínhamos nossa sala de estudo noturna. Muitas vezes, estudávamos e fazíamos nossas lições até o amanhecer. Tudo que aprendi no Notre-Dame de Citeaux, aprendi nos banheiros. Os professores pareciam aderir plenamente ao sistema vigente. A maior parte era belga, menos o professor de francês, que era francês, e a professora de inglês, que era inglesa. A única ruandesa era a professora de Kinyarwanda, Vitória, uma Tutsi. Em todo caso, era preciso desconfiar dos professores. As veteranas, desde a nossa chegada, tinham nos advertido, nos contando a história de Silvia. Silvia era de Nyamata. Em uma redação, eu nunca soube qual era o tema, ela teve o infortúnio de aludir aos desterrados de Nyamata e de pedir mais justiça para eles. Contava-se que o texto foi logo transmitido à superiora, irmã Beatriz. E Silvia foi expulsa. Era melhor dizer que Ruanda era o país abençoado por Deus, como sustentavam os bons padres. Foi Kaibanda quem instaurou um pequeno paraíso no coração da África, a sala de espera do céu. Antes dele, só havia trevas e barbárie. Eu teria um outro trecho para ler. A gente pode começar a fazer perguntas para ela a partir desses dois, e aí a gente vai para o 3º trecho depois do outro livro. Não chegou nenhuma pergunta até mim, então eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira. O primeiro livro a ser escrito por você foi o Baratas. E ele foi o último a ser traduzido para português e o último a chegar até nós. Então, quem acompanha a sua obra desde o início, leu provavelmente primeiro A Mulher dos Pés Descalços, depois Nossa Senhora do Nilo e só agora Baratas. E uma série de noções que tinham me escapado quando eu li A Mulher de Pés Descalços ficaram mais bem explicadas, historicamente, linearmente, em Baratas. E eu tenho lido um pouco como você nomeia os seus livros. E me parece que Baratas, você costuma dizer que é um túmulo de papel. A quantidade de mortos que você tem a ver lá. Que A Mulher de Pés Descalços foi a mortalha que você usou para cobrir o corpo da sua mãe. E que Nossa Senhora do Nilo é uma possibilidade de reconciliação. Gostaria de te ouvir um pouco sobre essa sequência de publicações. Oui, c'est vrai que mais c'est le choix de l'éditeur de Simone Paola qui a choisi les livres en fonction de ce qui lui semblait peut-être intéressant pour les lecteurs brésiliens. C'est vrai que le premier livre qui a été traduit, je pense que c'était Simone, c'était La femme au pieds nus ou c'était Notre-Dame du Nil. C'était Simone, cadê ela? Je crois que c'est La femme au pieds nus qui a été traduite. Ouais, parce que comme c'était oui, c'est le livre que j'ai présenté à Barati. Donc il n'y a pas de doute, c'était La femme aux pieds nus. Et
Foi Femme aux pieds nus o primeiro a ser traduzido? Foi, né? Oui, La femme aux pieds nus, parce que je pense que Simone a été sensible au livre de Niemeyer. Et là, bon. Mais si on m'avait demandé, si Simone m'avait demandé le choix dans l'ordre, il est vrai que Baratas, dans l'ordre de lecture, il aurait été intéressant de commencer par Baratas, sauf que La femme aux pieds nus est autonome. C'est un livre qu'on peut lire, parce que c'est le livre de ma mère, sans avoir forcément lu Baratas. Par contre, lire Notre-Dame du Nil sans avoir lu Baratas, il manque quelque chose, parce que Notre-Dame du Nil, je l'ai construit sur les fondations de Baratas. Baratas, c'est le tombeau de papier. C'est le livre, c'est le seul livre que je me devais d'écrire. C'est le devoir de mémoire. C'était ma mission, c'était mon devoir. J'avais survécu pour quelque part sans que mon père puisse le nommer. Lorsqu'on m'a envoyé à l'extérieur en 1973, j'avais survécu pour écrire ce livre plus tard, parce que en 73, quand on a, comme dit le réalisateur du film de Notre-Dame du Nil, parce que Notre-Dame du Nil est adapté en cinéma, donc vous pourrez le voir, j'espère beaucoup, à début 2020, il est distribué. Donc, c'est-à-dire que 73, c'est le génocide des cerveaux. Donc, c'est absolument la fermeture de l'accès au savoir et à l'éducation aux Tutsis, et c'est en même temps que ceux qui avaient eu le savoir devaient mourir, et que c'est comme ça que les intellectuels, je crois la majorité, le minimum d'intellectuels, nous avons été obligés de nous exiler à l'extérieur. Et comme dans ma famille, j'avais pu aller au lycée Notre-Dame des Citeaux, c'est comme ça que mes parents ont dit, tu vas être notre mémoire, tu vas partir, et quand notre mort arrivera, tu vas être la mémoire. Donc, Baratas, c'est le livre que je me devais d'écrire. Lorsque j'apprends le génocide en 94, en France, en Normandie, il y avait deux possibilités. Soit je devenais folle, je perdais la tête, parce que ce n'est pas si simple que ça, de vous réveiller, de voir à la télé comme tous les Français, et de comprendre immédiatement, même si autour de moi, quand j'ai parlé du mot génocide, on me faisait entendre qu'il vaut mieux que je me taise, parce que le génocide, ça ne se dit pas comme ça. Moi, je connaissais la définition du génocide, donc j'ai dit, vous allez voir, ce qui s'est passé chez moi, c'est un génocide. Donc, Baratas, c'est le livre clé, c'est le livre que je ne pouvais pas ne pas écrire, comme La femme aux pieds nus. Notre-Dame du Nil, là, c'est une entrée dans la fiction. Et en même temps, Notre-Dame du Nil, c'est parce que, avec Baratas et La femme aux pieds nus, j'avais suffisamment pris de force pour pouvoir me pencher sur cette expérience très douloureuse, comme vous l'avez compris dans la lecture, parce que c'est la première fois, au fait, au lycée Notre-Dame de Citeaux, que j'étais confrontée à la discrimination, parce que on dit toujours que la normale, c'est la loi du grand nombre. À Nyamata, nous étions que des déportés Tutsis, nous vivions la même chose, et en même temps, j'avais la protection des parents qui prenaient les coups, avec ma mère et La femme aux pieds nus qui ne vivait que pour chercher à nous sauver. Donc, j'avais quelque part une protection. Tandis qu'au lycée Notre-Dame des Citeaux, je n'avais aucune protection, et c'est un livre que je ne pouvais pas écrire à la première personne avec le jeu. Il fallait créer des personnages pour raconter mon histoire. Então, falando pouquinho sobre essa sequência, né, e por que ela escreveu nessa ordem e nas abordagens que são as várias.
E falando da escolha do editor, por que Baratas, como ela lembrou, né, foi traduzido mais recentemente? A escolha do editor tem razão de ser, porque o livro, onde ela fala da mãe dela, a Mulher dos Pés Descalços, é um livro autônomo. Ele não precisa ser lido em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Ao passo que Baratas, sim, precisa ser lido antes, pelo menos, de Nossa Senhora do Nilo, né? Você não entende o Nossa Senhora do Nilo sem ter lido Baratas, não entende tão bem, porque Baratas são os fundamentos, né, daquele relato. E falando do dever de memória, que ela já tinha mencionado antes, em 73, quando acontece o que acontece, né, o dever de memória dela, inclusive relativamente ao pai dela, não só à mãe, né, é porque ela foi escolhida pela família para sobreviver. Eis o dever de memória. Então, a escrita é a realização, é o cumprimento desse dever de memória, né? E o diretor do filme, que vai sair no início de 2020 agora, Nossa Senhora do Nilo, né, entende justamente esse olhar, né? Em 73 acontece o quê? Uma coisa muito presente no filme: o genocídio de cérebros. Por isso ela tinha comentado na fala anterior que tem aquela eliminação dos intelectuais. Então você mata, né, a intelectualidade, você mata o saber, né? E ela insiste nisso porque é super importante. Ela foi escolhida para fazer esse relato, né, para ser salva e perpetuar essa memória. Então, em 74, quando ela fica sabendo do genocídio, já vivendo na França, ela diz: eu tinha duas opções. Ou eu ficava louca, porque não é nada fácil ver uma coisa dessas no noticiário francês, né, você estando no exílio, né, ou eu fazia alguma coisa com isso, como ela fez, que foi o dever de memória, né? Mas quando ela falava, já no início, quando ela usava a palavra genocídio, as pessoas diziam para ela: não, menos, não fala em genocídio, né? Também não é assim, né? E ela dizia: não, é genocídio sim, e vocês vão ver que é genocídio, né? Como todo mundo depois viu. Então, retomando, só fechando o último aspecto, ela diz que com Nossa Senhora do Nilo, ela entrou na ficção. E aí você não pode ter o relato em primeira pessoa, porque quando você escreve uma ficção e você não faz um relato em primeira pessoa, você tem uma proteção. E por que o Nossa Senhora do Nilo foi o ponto do trajeto dela escolhido para mergulhar na ficção? Porque ali foi a primeira vez em que ela sentiu a discriminação, né, em todas as suas manifestações, né? Mesmo quando se nega que a lei é a lei da maioria, né? Ela diz: ora, não é assim, em Yamata não era assim, né? Então ela teria uma proteção. Mas, enfim, é só essa explicação dela de por que a ficção em Nossa Senhora do Nilo. Chegou aqui uma pergunta. Temos hoje uma série de escritoras africanas sendo traduzidas no Brasil: Bulawayo, Sagô, Chimamanda Adichie, Buchie Mecheta. Gostaria de saber como você observa e se dialoga com essa escrita feminina sobre a África. D'abord, merci. Je dirais que pour moi, ce n'est pas une écriture féminine. L'écriture n'a pas de genre. C'est-à-dire, pour moi, ce que je vois, il y a un grand nombre, en effet, aujourd'hui, d'écrivaines africaines. Je ne pourrais pas les citer tellement il y en a beaucoup. Je peux pas les citer parce que ça serait injuste si je me mets à citer certaines et pas d'autres. Par contre, à ce qui concerne le Rwanda, on n'est pas. Il y a eu des écrivaines rwandaises au lendemain du génocide pour le témoignage de ce qu'elles ont vécu en tant que rescapées du génocide. Et c'est surtout au Rwanda, ce que je peux trouver de féminine de ces femmes qui ont témoigné sur ce qu'elles ont vécu pendant le génocide, c'est qu'elles parlent surtout ce qui a été
C'est partout, c'est universel en plus, malheureusement. Quand il y a des drames, c'est toujours, les femmes payent toujours le double tribut. Donc, non seulement il y a eu le génocide, le fait d'être tuées, mais les femmes ont été violées et d'une manière la plus barbare inimaginable. Et quand on regarde les témoignages, des documentaires sur les femmes qui sont rescapées du génocide et tout ça, qui parlent de ce qu'elles ont vécu, il y a un mot qui est fort d'une femme qui disait la mort n'a pas voulu de nous, on était pourris. Il aurait mieux fallu qu'on meure. Et là, je ne sais pas si on peut appeler ça une écriture féminine, parce que c'est une expérience d'une femme, malheureusement de la condition de la femme. Et autrement, ce que je peux dire, c'est que par rapport à des femmes africaines écrivaines, je pense que quelque part, je ne sais pas, pour moi, en lisant un livre écrit par une femme africaine qui parle de l'Afrique, si on ne connaît pas l'auteur, je pense qu'on ne dira pas ce livre, c'est un livre écrit par une femme, parce que ce sont des femmes qui parlent de l'Afrique. Et comme partout d'ailleurs, je pense que ce n'est pas typique à l'Afrique. Les femmes écrivaines africaines, c'est récent, elles prennent de la place et de plus en plus, mais en même temps, elles parlent de l'Afrique avec ses douleurs, mais de l'Afrique aussi avec son soleil, comme ici, de l'Afrique des solidarités, de l'Afrique avec de la famille, de vie des Africains qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de l'Afrique, comme chaque pays africain est toujours, j'allais dire c'est dégueulasse. Quand on regarde la télé, quand on écoute, quand on parle de l'Afrique, souvent, on ne peut pas, c'est insupportable, s'empêcher de dire, le Togo, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. C'est toujours, chaque pays d'Afrique est toujours l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. C'est-à-dire que c'est les femmes comme les hommes aujourd'hui écrivent l'Afrique qui est debout, l'Afrique qui se réveille, qui refuse ces étiquettes péjoratives, dégradantes. Donc, je ne pense pas qu'il y a une écriture féminine, il y a une écriture des Africains qui veut montrer une autre Afrique, une Afrique qui bouge, une Afrique qui se révolte, qui veut se débarrasser de ce patrimoine colonial qui leur colle à la peau. Quase que não precisa traduzir, né? O resumo do que ela disse é que ela não pensa que haja uma escrita africana feminina, ou uma escrita feminina africana, mas sim uma escrita africana, né? O que é diferente. Então, pensando primeiro, separando em dois grandes comentários, o que foi o papel da mulher naquele genocídio, como é que elas sofreram a dupla pena, né? Sempre, onde você tem uma guerra, você tem estupro, né? Então, além de tudo o que já acontece, todo tipo de horror que um genocídio ou uma guerra podem trazer, só muda o grau, né? No caso da mulher, sempre tem o estupro. Então, ela acredita que isso seja o quê? Uma questão universal, e não uma questão feminina ou uma questão africana. Por isso é que ela separou em dois grandes blocos, né?
Então, essa barbárie inimaginável que as mulheres sofreram em Ruanda, né, houve testemunhos depois gravados em documentários, né, evidentemente das que se salvaram, e uma frase de uma delas a marcou muito quando essa mulher disse: a morte não nos quis, porque teria sido melhor morrer. Né? Então, isso fala por si. Então, essa é a questão da mulher. E depois, com relação à escrita africana, vocês entenderam, tem essa coisa do pejorativo. Cada documentário que a gente vê toda noite no Jornal das 8 diz o quê? Né? No francês, tem o Togo, um dos países mais pobres da África, ou o Mali, um dos países mais pobres da África, todos são sempre um dos países mais pobres da África. Né? Então, aí, o que ela disse é que não há uma escrita feminina africana, mas uma escrita africana, porque hoje se recusa essa etiqueta, esse rótulo, né, que é extremamente pejorativo, extremamente degradante, né, porque o que se tem hoje é uma África que se movimenta, uma África que está em pé, foi a expressão que ela usou, e que recusa esse passado colonial, né, e que recusa tudo que vem como memória, de certa forma, e rótulo que se cola a ela. Então, os exemplos que ela deu foi de uma escrita africana que fala do quê? Das dores, sem dúvida, mas do sol, como a gente fala aqui no Brasil, da solidariedade, da família, da vida, né? De tudo que é positivo, de tudo que é bonito. Ela pediu para ler um outro trecho. Então, agora vai ser um trecho um pouco mais longo de Baratas, para quem também quiser acompanhar, da página 13 até a 19. Os primeiros pogroms contra os Tutsis estouraram em Toussaint em 1959. A engrenagem do genocídio tinha sido acionada. Eles não parariam mais. Até a solução final, eles nunca parariam. Os atos de violência contra os Tutsis não pouparam, evidentemente, a província de Butare. Eu tinha 3 anos, e foi então que as primeiras imagens de terror ficaram gravadas em minha memória. Eu me lembro. Meus irmãos e minha irmã estavam na escola. Eu estava em casa com a minha mãe. De repente, vimos fumaça subindo de todos os lados sobre as encostas do monte Makwata, no vale do Ruzuza, onde morava Suzanne, mãe de Ruvebana, que para mim era como minha avó. Depois escutamos os barulhos, os gritos, um rumor como um enxame de abelhas monstruosas, um bramido que invadia tudo. Esse barulho eu ainda o escuto hoje, como uma ameaça vinda em minha direção. E, às vezes, nas ruas da França, ouço ressoar. Não ouso me virar, aperto o passo. Não é esse mesmo ruído que me persegue com frequência? Imediatamente, minha mãe colocou-me sobre suas costas. Rápido, temos que achar as crianças para que elas não peguem o caminho de casa. Mas, nesse momento, surgiu um bando aos gritos, portando facões, lanças, arcos, bastões, tochas. Correndo, nos escondemos no bananal. Então os homens, sempre aos gritos, precipitaram-se para dentro da nossa casa. Incendiaram a choupana coberta de palha, os estábulos cheios de bezerros. Esvaziaram os celeiros de feijões, de sorgo, investiram contra a casa de tijolos onde jamais moraríamos. Não pilhavam, só queriam destruir, apagar todos os traços, nos aniquilar. Quase conseguiram. Do cercado dos meus pais, em Magi, resta apenas uma grande figueira. Sobre um monte de escombros, apanhei um pedacinho de tijolo. Quero crer que venha ser a nossa casa. Do bananal, uma velha saiu correndo em minha direção, resmungando. Quem era essa desconhecida? Por que veio rondar perto da sua pobre cabana? Fiquei em silêncio, incapaz de fazer uma pergunta, enquanto ela continuava falando, como que consigo mesma. Logo percebi que pronunciava o nome de Cosma. Cosma? Cosma, sim. Ela se lembrava dele ou tinha ouvido falar. Mas no dia em que a casa foi destruída, ela não estava lá. Estava doente. Ou então talvez estivesse se casando. Por que tocar nesse assunto?
É tão antigo. Será que eu vim para expulsá-la de sua pobre casa? Contemplo a grande figueira. Não, os assassinos não venceram. Meus 2 filhos estão vivos. Eles viram a grande figueira que conserva a memória. Como ela, eles se lembrarão. Não sei como minha mãe recuperou Antoine, André e Alexia. Nós todos nos reencontramos no cercado do subchefe. As famílias Tutsis que tinham escapado ao massacre e cujas casas tinham sido incendiadas procuraram refúgio ali, espontaneamente. Parece-me que meu pai tentou, mais ou menos, organizar a reunião. À noite, pegamos a estrada para a missão de Migombois. Segundo meu irmão André, a transferência foi organizada por paraquedistas belgas. Para nos impressionar, ele conta, um deles jogou uma granada em um cachorro que foi destroçado. A partir daí, os Tutsis sabiam o que esperar. Os refugiados foram instalados na igreja de Mugomboa e nas salas de aula da missão. Ficaram por ali cerca de 2 semanas. Na minha mente de criança, achei aquilo fantástico. Éramos muito numerosos. As mães faziam comida no pátio. Meus irmãos e minha irmã não iam mais à escola. Minha mãe não ia mais cuidar da plantação. As crianças brincavam o dia todo e comíamos o que jamais comíamos em casa: arroz. Era estranho. Todo mundo dormia no chão, na mesma sala, até os pais. Eu não tinha mais medo. Revi as instalações das escolas onde ficamos amontoados. Ao lado, em 1976, foi construída uma igreja bem mais ampla. Em abril de 1994, os Tutsis refugiaram-se ali, ou foram empurrados para lá. Soube que o padre Tiziano, como era chamado pelas pessoas de Migombois, um italiano, fechou as portas da igreja com cadeado e fugiu para o Burundi, afirmando que tudo ficaria bem. Hoje, a cobertura de telhas, crivada do impacto das balas e de fragmentos de granadas, foi substituída por uma audaciosa estrutura metálica. No domingo, a igreja fica lotada. Quantos assassinos entre a piedosa congregação? Os fiéis cantam com entusiasmo. Jesus tem bom coração, perdoa todos os pecados, esquece tudo. À saída da missa, os jovens de um movimento católico erguem a bandeira branca e dourada do Vaticano com o monograma de Cristo. Entoam com a mão sobre o coração um cântico à glória de São Francisco Xavier. Quem teria o mau gosto de falar ainda nos acontecimentos infelizes? Como dizem aqueles que negam ter participado do genocídio e se recusam a pronunciar esta palavra? Perdoem-nos uns e outros e continuemos como se nada tivesse acontecido. Vou pedir licença e fazer uma outra pergunta minha, apesar de ter na fila de vocês. Desculpem. Poder do microfone. Desculpe. Eu não sei se você viu Mukasonga, mas ontem uma garota de 5 anos de idade, a Kathleen, foi assassinada no Rio de Janeiro, com um tiro, com o uniforme da escola. 1 mês e meio antes, uma outra garota de 8 anos de idade, Agatha Félix, estava no transporte coletivo com a mãe, e também recebeu um tiro de fuzil nas costas. Esses dados terríveis, somados ao que tem acontecido em toda a América Latina, de as pessoas entrarem na Bolívia num golpe de Estado com a Bíblia na mão, aqui no Brasil um slogan ser Deus acima de tudo, me parece que a gente começa a ouvir um som, um zunido, esse zumbido do ódio que você nomeia, conforme a sua mãe escutava. Parece que um alerta de presa começa a ser ativado também em nós. O que você tem percebido nesse Brasil de 2019? Ele está diferente do Brasil de 2017, da primeira vez em que você veio para Flip? Você tem ouvido algum som por aqui? Je ne souhaite à personne
Ça ne devait pas exister. C'est Stéphane Hessel, je crois, un rescapé de la Shoah, qui a écrit un petit livre intitulé « Indignez-vous ». Je suis indigné. Mais en même temps, je reviendrai sur ce que j'écris, ce qui m'a amené à l'écriture, surtout pour la femme aux pieds nus. Quelque part, en écrivant la femme aux pieds nus, je voulais souligner la résistance de ma mère. Et quand je parle de Stéphania, ma mère, c'est la résistance de toutes les mères de Nyamata et d'ailleurs qui étaient confrontées à ce qui ne devait pas être, ou alors aujourd'hui qui sont confrontées à ce qui ne doit pas être. Ce que je peux dire, je lis Bianca, je lis comme tout le monde, je sais ce qui se passe ici. Et j'en suis très profondément blessée, navrée. Si j'avais une baguette magique, je n'en ai pas. Mais ce que je sais, c'est que pour autant, ce n'est pas naïf de dire il faut être optimiste. Mais pour être optimiste aussi, il faut quelque part, c'est quoi? C'est quoi ce qui vous arrive? C'est le mot qui est toujours à condamner et à fuir. C'est l'intolérance. Notre-Dame du Nil, je l'ai écrit, même si je parle de l'expérience, je reviens sur les cafards, je parle de cette expérience dans un lycée, mais quand vous allez voir le film, d'ailleurs c'est le film, si Notre-Dame du Nil a été intitulé « Le film de l'espoir ». Notre-Dame du Nil, en fait, je termine sur l'espoir. Je termine sur, donc, nous sommes dans une dimension où c'est malheureusement des frères et sœurs qui sont tombés dans l'intolérance alors qu'il n'y avait pas à ne pas vivre ensemble comme un peuple le souhaiterait. Notre-Dame du Nil, je le termine sur cette image. Ça, c'est ce que cette image, c'est la partie fiction, parce que c'est ce que je souhaite. C'est ça le côté de ne pas s'effondrer, de ne pas perdre espoir. C'est Immaculée, qui est Hutu, qui va sauver Virginia. Je voulais terminer sur cette image où malheureusement la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. La vie est un combat. Je le dis et je le dirai et je le dis toujours. Ce qui est important, c'est de ne pas céder à la haine, au fait. Et de se dire, nous avons tous besoin, nous avons tous les mêmes besoins. Nous sommes des êtres humains. Tout simplement, nous avons besoin les uns des autres. Je ne peux pas... Nous avons résisté à Nyamata, même si le génocide est arrivé. Il a échoué, le génocide, parce que les cerveaux sont allés à l'extérieur et que nous avons pu réfléchir. Si les Rwandais eux-mêmes n'avaient pas
ne s'était pas organisée pour arrêter le génocide. Et le génocide aurait été total. Donc, je pense que je reviens sur le mot ne jamais perdre l'espoir, mais par contre, sans donner les moyens. Ela começou falando da Shoah, né? E da importância das palavras, de tudo que foi dito em 1945, e, sobretudo, a expressão nunca mais, né? O tipo de horror que nunca mais pode acontecer. E, no entanto, acontece. Aconteceu em 94 no Ruanda e aconteceu também, na mesma época, na Iugoslávia, né? Então, é essa volta de coisas que deixam a gente destruída e que não poderia mais acontecer, mas a humanidade não aprende, né? Então, se debruçando, e esse nunca mais tinha sido fixado, não era uma mera expressão, tinha sido fixado como um objetivo lá atrás, que não se cumpriu, né? Na época da Shoah. Então, olhando para o Brasil, ela diz o quê? Que, evidentemente, ela sente muitíssimo, ela fica muito abalada, porque ela sabe o que está acontecendo. O noticiário internacional mostra, ela está bem ligada no que acontece aqui, né? E a dor é alguma coisa que ela conhece, né? Mas tem aquele livro que foi traduzido em português, né? Eu sei porque fui eu que traduzi, o Indignez-vous, né? Indignai-vos é o título aqui no Brasil, é um livrinho desse tamanho, mas que é uma beleza de texto, né? E que é de alguém que conheceu o problema da Shoah e que diz indignai-vos, né? E esse é o resumo de toda a fala dela, quer dizer, ela guarda a esperança? Sim, guarda a esperança, mas é preciso, ela disse isso como última frase, que nós possamos nos dar os meios de ter esperança. Então, não basta esperar no vazio, sem fazer nada. Se nós não nos indignarmos e não fizermos alguma coisa, não, né? A esperança cai no vazio. Por quê? Porque nós somos sempre confrontados, né, ao longo da história, ao que não pode acontecer, ao que não poderia ter lugar, ao que não poderia acontecer, né? Então, ela disse, se eu tivesse uma varinha mágica, eu a agitaria, né? Para o caso brasileiro também, mas, infelizmente, ela não tem. Mas esse otimismo dela, ela diz que não acredita que ele seja ingênuo, né? Porque a intolerância, eles conheceram lá, né? Mas o genocídio não foi bem sucedido porque houve essa exportação de cérebros, não é? Então, houve esse dever de memória que se perpetuou, essa intelectualização do genocídio que permitiu a compreensão e a palavra, etc., etc., não é? Então, resumindo, o que ela diz no Nossa Senhora do Nilo, né? A Virgínia é salva, no final do problema, por uma menina da outra etnia, por uma menina Hutu, né? Então, há esperança, há sim, há motivos de nós sermos otimistas, sem sermos ingênuos, sim, mas temos que exercer essa resistência, essa força de resistência, como a mulher de pés descalços exerceu, como todas as mães sempre exercem. Então, agora o último trecho, que é do Nossa Senhora do Nilo, esse que ela acaba de citar. É um trecho que está entre a página 64 e 66. Começando aqui na 64, no terceiro parágrafo. Ela se virou para mim. E você, veio por quê? O que você quer de mim? Me disseram que você mandava na chuva. Eu queria ver como você faz. Você é muito curiosa. Eu não mando na chuva. Eu falo com ela. Ela me responde. Sempre sei onde ela está. E se peço para ela ir ouvir, se ela quer também, então faz o que peço. Vocês jovens que estão na escola, nos abapadris, vocês não conhecem nada. Antes de os belgas e os chefes dos abapadris caçarem o rei e o Ru-Muzingá, eu era jovem, mas já me respeitavam. Conheciam meus poderes, pois os herdei da minha mãe, que, por sua vez, herdou de nossa ancestral Miramuva, a mulher da chuva. Eu morava num grande terreno cercado ao pé da montanha, que ficava perto de um bebedouro. Quando a chuva demorava muito a chegar, e você sabe como ela é, nunca sabemos quando virá,
Os chefes levavam as vacas ao meu bebedouro, onde sempre havia água, e levavam os jovens dançarinos, os intores, e me diziam: diga-nos onde está a chuva, diga a ela para vir, e nós te daremos as vacas, os jarros de hidromel e tecidos para você se vestir como na corte do rei. E eu respondia: primeiro temos de dançar para a chuva. Depois, suas vacas podem beber água. Os intores precisam dançar para a chuva. Os intores dançavam à minha frente, e quando já tinham dançado bastante, eu dizia: voltem para suas casas, pois a chuva está chegando. Ela vai surpreendê-los antes que cheguem em casa. E a chuva caía em cima das vacas, feijões, milho, inhame. Ela caía em cima dos filhos de Riganga, sobre os Tutsis, os Hutus, os Batuás. Muitas vezes salvei o país, e por isso me chamavam de Umubie, a mãe do país. Mas quando os Bazungus deram o tambor ao novo rei, vieram me procurar onde eu morava. Queriam me prender. Fiquei escondida durante muito tempo na floresta. Agora estou velha demais. Vivo sozinha nessa cabana de Batuá. Se alguém for até os Abapadris para que eles façam a chuva chegar? Por acaso esses brancos sabem falar com a chuva? A chuva não frequentou a escola e por isso ela não dá ouvido a eles. A chuva faz o que bem entende. É preciso saber falar com ela. Por isso, ainda tem gente que vem aqui falar comigo. E outros que vêm, como a sua amiga, não só por causa da chuva. Se você quiser saber como eu falo com a chuva e como ela me obedece quando quer, faça uma dança para a chuva. Faça uma dança na minha frente para a chuva. Há tanto tempo ninguém dança na minha frente para a chuva. Miamirongi, você está vendo que eu não posso dançar com esse uniforme do liceu e a sua cabana é bem pequenina. Mas, por favor, me diga mesmo assim onde a chuva está agora. Eu dei a ela os 500 francos. Bom, você é uma boa moça. Vou mostrar o que eu posso fazer. Ela estendeu o braço direito, o punho estava fechado, mas o dedo indicador ficou erguido na direção do domo da choupana. Ela tinha uma unha muito longa, como as garras de uma águia. Ela direcionou o braço e o indicador com a unha grande para as 4 direções. Depois dobrou o braço embaixo da coberta. Já sei onde está a chuva, em cima do lago. Ela disse que está vindo. Vocês precisam ir embora rápido. Corram antes que ela alcance. Eu vejo a chuva, está atravessando o lago. Me paguem mais 500 francos se não quiserem ser pegas por um raio. Vocês não dançaram para a chuva e ela ficou furiosa. Me paguem mais 500 francos para o raio não cair em cima de vocês. Rápido, disse Cagabô. Façam o que ela está mandando e sumam daqui. Nós corremos pela encosta da montanha e pela estrada. As nuvens se acumularam e vieram para cima da gente. As trovoadas ressoavam. Quando cruzamos o portão do liceu, a chuva caiu e um relâmpago rasgou ao meio do céu. O céu ao meio, desculpa. A pessoa lê mudando o texto, desculpem. Hoje, quando eu me preparava para vir para cá, eu li esse trecho para uma amiga que estuda autores indígenas. E ela me disse quanto lembrava um trecho do Krenak. E não sei se alguém também leu Copenaua, do quanto essa conversa com os espíritos da floresta também é muito importante para muitos dos povos originários no Brasil. Então, esse trecho, especialmente, me pareceu ter uma conexão muito direta com os nossos povos originários. Eu vou ler 3 perguntas mandadas pelas pessoas que eu imagino terem conexão entre si. A primeira. No trecho lido de Baratas, há forte presença da relação com as mulheres, das mulheres com os cabelos, como fator de distinção, de discriminação. A relação das mulheres com o cabelo. E do cabelo ser um fator de discriminação. No livro Americaná, da Chimamanda Adichie,
O ritual de trançar os cabelos significa uma resistência. Qual a sua relação com seus cabelos? E, por extensão, com o seu corpo? E como o cabelo e o corpo aparecem na sua obra? Uma segunda pergunta que eu me dou a liberdade de agrupar. Ah, ok. Ela vai responder antes. Tá ótimo. Le rapport avec les cheveux. J'ai été traumatisée. Ça m'a traumatisée alors qu'il n'y avait pas du tout à être traumatisée par sa chevelure crépue et abondante. Les cheveux, je veux dire, c'est les cheveux, quoi. On ne va pas en faire un plat. Et c'est le mal des femmes, ça fait partie des préoccupations. Le côté positif des cheveux, ça fait partie de la préoccupation des femmes. Et en même temps, il y a deux temps pour moi, les cheveux, alors que je n'oublie pas. Alors, il y a le temps de mes cheveux en tant qu'Inyenzi, le cafard. Parce que mes cheveux, ça m'a traumatisé parce que on a, dans la fabulation, dans l'imaginaire débordante et ô combien fausse, on a imaginé des différenciations physiques entre les Hutus et les Tutsis. Et donc, parmi ces différences physiques, parce que le Tutsi, pour finir en disant que le Tutsi avait sa différence physique, il n'est pas rwandais, le vrai rwandais c'est le Hutu. Alors la différence physique du Tutsi, mais ça c'est une construction complètement des missionnaires et des colonisateurs. Et la différence physique qui va créer malheureusement le génocide, c'est que les Hutus sont complètement, on les reconnaîtrait physiquement. Le Hutu serait grand, mince, blanc. Regardez-moi, je suis Tutsi. je suis supposée être blanc. Comme quoi la manipulation est terrible, hein? Parce qu'on a fini par ne plus voir la réalité, mais voir ce qu'est le conditionnement. Et alors, et en prime, là où je vais souffrir des cheveux, puisqu'on parlait des cheveux, et qu'il aurait des cheveux justement qui ne sont pas crépus, qui seraient des cheveux éthiopiens. Paraît que j'avais des cheveux éthiopiens. Et j'en ai énormément souffert au lycée, et j'en ai énormément souffert quand je rentrais du lycée, qu'il fallait retourner dans les villages à Nyamata. À Nyamata, chez moi, on n'a jamais parlé de la différence de mes cheveux avec les autres. C'est quelque chose, c'est pour cela que Notre-Dame-des-Nils, vraiment, mon accès au lycée, c'était une chance exceptionnelle parce que je faisais partie des 10% de quota. Mais en même temps, je vais rencontrer vraiment la discrimination et la différenciation parce que c'est au lycée Notre-Dame-des-Citeaux que je vais apprendre que mes cheveux ne sont pas des cheveux rwandais, ne sont pas des cheveux, que ce sont des cheveux d'Inyenzi, des cafards, qu'à partir de mes cheveux, on a le droit de me tuer, de m'écraser. Donc voilà le côté dramatique de mes cheveux que j'aime et que je hais en même temps. Et à côté de ça, les cheveux, c'est à Nyamata, je le dis dans La femme aux pieds nus. Et donc ça fait partie des préoccupations des femmes comme tout le monde. Les femmes rwandaises étaient coquettes comme tout le monde. Quand je suis rentrée du lycée et que j'avais des cheveux lisses, parce que au lycée, je découvre le fer à repasser au charbon. Et on avait, ça faisait le repassage, faisait partie des cours, de moments où on nous donnait le temps d'aller repasser.
avec des fers à repasser que je n'avais pas à Nyamata. Et on a trouvé que le fer qui repassait, qui faisait bien plat notre uniforme, pouvait aussi faire plat parce qu'on avait des profs belges qui avaient des cheveux plats, des cheveux lisses, et on repassait les cheveux. Et donc et puis un jour d'ailleurs, une collègue civilisée, une camarade civilisée de Kigali qui était fille de ministre, avait un peigne à faire, un peigne à fer qu'elle chauffait et puis elle défrisait et c'était beaucoup plus abondant. Alors j'avais piqué le fer et je ne le regrette pas. J'avais amené le fer, le peigne dans le village et ma mère, ça l'avait intéressé énormément. Et donc, dans les séances je sais pas si je l'ai dit, je crois que j'ai oublié de le dire, j'ai pensé à mon peigne, parce que je l'ai perdu dans mon exil au Burundi, je n'avais pas emporté mon peigne, mais je l'ai retrouvé en Normandie dans une boutique du nécessaire pour chien, pour caniche. Et alors, j'ai acheté mon peigne pour caniche, pour m'échauffer aussi. Et alors, il y avait autre chose aussi. Il y avait autre chose que on avait aussi découvert au marché de Kigali, parce que on était vraiment devenu. D'ailleurs, quand on a accédé à l'enseignement secondaire, on n'était plus du tout En fait, à un moment donné, on était sauvés, parce qu'on n'était plus ni Hutu ni Tutsi, on était civilisés. On était dans le statut de civilisés, et on était autant dedans civilisé que moi, j'étais dans le lycée d'élite féminine avec le grand marché de la capitale de Kigali. Et on avait découvert des produits venant de Tanzanie, de Zanzibar, une poudre qui faisait qu'on masquait, on faisait nos cheveux encore plus noirs. On mettait, parce que mine de rien, on n'avait rien contre d'avoir. À cette époque, on ne rêvait pas des cheveux blonds du tout, ça ne nous intéressait. On rêvait que ce soit plat. Mais blond, non, on voyait bien que c'est exagéré. On ne peut pas être les blonds. Mais donc, et on voulait par contre insister sur la nuance des cheveux, que ce soit très noir. Et quand je suis rentrée à la maison, ma mère a vu que mes cheveux étaient bien lisses et noirs. Et comme elle avait des cheveux blancs, et que quand même elle avait une idée de la beauté, et qu'elle mettait un foulard pour cacher les cheveux blancs. C'est pour cela que moi aussi j'ai mis le foulard pour cacher mes cheveux blancs de devant. Et elle avait donc à convoiter, elle avait convoité justement le produit, et donc j'apportais le progrès dans le village, comme pour le caleçon. Je parle du caleçon. Donc, dans le village, donc, on a des caleçons qu'on a cousus pendant le cours de couture, et les femmes et les mères découvrent le caleçon, et en chuchotant, parce que c'était tout ce qui touche à la féminité, il faut pas parler à haute voix. Et donc, ma mère me demandait comment c'est toi un caleçon, il faut me montrer. Moi aussi, j'ai besoin d'un caleçon. Et ça y est, les femmes du village avaient le caleçon. Donc, voilà les cheveux. Donc, je suis sortie des cheveux pour parler des caleçons. Aujourd'hui, il est vrai, c'est que je regrette des cheveux. Les cheveux, c'est une obsession des femmes. En fait, il y a un complexe. J'ai fait même un article sur les cheveux. Il y a un complexe sur les cheveux toujours. On n'est jamais satisfait des cheveux. Là, je parle en tant que femme moderne, civilisée, française, occidentale, tout. Donc, c'est-à-dire qu'on veut absolument toujours améliorer nos cheveux. Et ce que j'en veux aux cheveux, c'est que ça coûte cher d'aller chez le coiffeur. Ah bon, voilà, très bien. Donc, il faut vraiment trouver les moyens pour arrêter le budget pour les cheveux, quoi. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a le côté positif et il y a le côté négatif des cheveux. À ce qui concerne moi, on a failli me tuer parce que j'avais des cheveux paraît-il éthiopiens. Et à ce qui concerne la France, les cheveux, ça me coûte cher. Eu disse baixinho a ela, porque ela falou que custa caro, né? Cabelo é uma obsessão feminina. Eu falei, custa caro é o cabeleireiro. Eu falei, entendeu por que eu corto o meu?
não ter que ir, né? Porque custa caro e é uma obsessão feminina, ela tem razão. Então, esse foi o cerne do comentário dela. Os cabelos são... Eu vou tentar recuperar todo o comentário, sem repetir, evidentemente, mas os cabelos são uma obsessão feminina universal, claro, não é privilégio, né, de nenhuma cultura, de nenhuma raça, mas os cabelos, para ela, têm um outro significado, que vocês entenderam no relato anterior já, que é o significado que esse foi o sinal distintivo dela da discriminação na escola, por causa daquela bobajada de separar pelo tipo físico, a diferenciação física que os missionários fizeram, os missionários que são o braço estendido do colonizador. Então, essa diferenciação veio pelos missionários. Então, os tutsis são de um jeito, os hutus são de outro, e ela disse, e eu, pela descrição tipo deles, né, faria parte dessa etnia alta, magra e branca. E ela disse, eu sou bem branca, todo mundo nota, né? Então, a que ponto esse delírio, né, faz com que a gente se descole da realidade. Então, os cabelos, para ela, são uma preocupação, como para qualquer mulher, né? Mas eles têm essa conotação de terem sido aquilo pelo qual se autorizou que ela fosse, ela e outros, fosse morta, né? Porque quem tem o cabelo de tipo etíope pode ser morto. E aí ela contou essa passagem muito engraçada, de que tinha uma menina toda chique, filha do ministro, primeiro-ministro, que tinha um pente de metal. E acontecia o seguinte, na aula, lá na escola, Nossa Senhora do Nilo, elas tinham aula de passar roupa. E para ter aula de passar roupa, né, menina, escola de madre, aprende essas coisas. Então, tinha o ferro de passar roupa, claro, né? Rapidamente, alguém teve a ideia de que o ferro passava não só roupa, como passava cabelo, né? E que se passasse o cabelo, esticava, ficava bem lisinho. E tinha uma menina lá, toda chique, que tinha um pente de metal. Então, você esquentava, se eu entendia, o princípio da chapinha, né? Esquentava... Nous avons le lissage brésilien, c'est notre invention, on appelle ça la chapinha. C'est un truc que fait comme ça, une pince, et qu'on tire, hop, et ça chauffe. C'est ça que Bianca a fait. Ah, j'ai admiré les cheveux de Bianca. Porque na França tem duas... Parce que en France, il y a ça et il y a l'autre, là, tout ce qui est brésilien. Alors, Vous avez... Non, je n'ai pas fini de traduire. Il faut que je raconte l'histoire du pente, que é trop bonne. Essa história do pente eu tenho que contar, porque é boa demais. Então, o que ela fez? Ela disse, eu roubei o pente da menina e não lamento. Então, ela roubou o pente da menina e levou para a cidade dela, né? E claro que fez um sucesso danado, assim como as calcinhas, né? Porque nem todo mundo usava, aliás, ninguém usava calcinha, né? Então, claro, a mulherada dizia, a mãe dizia, mas que negócio legal, também quero, né? Então, todo mundo passou a querer. E como tudo que diz respeito ao feminino mais íntimo, em qualquer lugar, nós que somos mulheres sabemos disso, não tem idade, não tem lugar. Qualquer lugar, em qualquer época, sempre é motivo de falar baixo, né? Então, essa é a conotação dos cabelos para ela. Não penteava só o uniforme, penteava cabelo, e num mercado lá, ela acabou perdendo esse pente dela, né? Mas num mercado de onde foi, de Zanzibar, né? Esse sinal de civilização, porque havia um outro sinal, era deixar os cabelos bem escuros. Ela diz que ela usa esse fular no cabelo, como a mãe dela usava, para esconder as raízes brancas, né? Mas o outro sinal de civilização era ter o cabelo pretinho e bem esticado, né? Ela perdeu o pente que esticava, mas um belo dia ela encontrou em Zanzibar, numa loja que vendia produto para poodle, para cachorro. Então, ela comprou o pente que estica cabelo, que penteia cabelo de poodle. Alors, pour ajouter quand même quelque chose, les cheveux, ça a toujours été une malédiction pour moi. Au lycée, il fallait les réduire en fait une éponge, une petite éponge pour être comme tout le monde, pour être moins cafard. En France, je suis complexée parce que je veux que ce soit lisse et ça me coûte cher d'aller chez les Antillaises et faire le défrisage. Et en plus, j'ai toujours peur que ça va brûler mon cerveau. Et j'ai besoin de mon cerveau pour écrire. Et je passe alors dans ces conditions pour aller travailler. J'invente tous les foulards possibles. J'ai une armoire pleine de foulards.
Et quand quelqu'un me regarde, d'ailleurs, dans ces moments où je n'ai pas pu me défriser, je ne veux plus me défriser parce que j'ai besoin d'écrire, je ne peux pas me permettre de brûler mon cerveau. Et à ce moment, je rencontre une collègue, si elle me regarde, je dis, elle regarde mes cheveux, voilà. Et un beau jour, il n'y a pas très longtemps, notre président Macron, et j'allais dire, il embauche une porte-parole, donc, si bête, Ndiaye, et qui arrive avec la chevelure plus que Bianca, lâchée complètement à la chevelure africaine. Je dis, merveilleux, on est autorisé. Puisque ça va à l'Élysée, maintenant je peux fièrement marcher et aller au bureau, tout le monde, et ne pas me sentir complexée qu'on va regarder mes cheveux parce que la première femme auprès de notre président, elle a des cheveux comme moi. Et puis, Sibeth Ndiaye, elle se met à faire des tresses. Elle abandonne la chevelure parce qu'il y a une députée ou je ne sais pas, une femme politique qui a eu le malheur de dire que c'est un clown. Ah oui, elle a traité de clown à cause de ce cheveu, je sais pas. Ah oui. Et du coup, le lendemain, elle n'avait plus la grande chevelure de scolastique. Elle a fait des tresses. Or, moi, je ne peux pas faire des tresses parce que j'ai un problème je suis coincée. La religion catholique n'autorisait pas beaucoup de choses déjà. Donc, et surtout les tresses au Rwanda, une fille qui a des tresses, c'est une fille de petite vertu. C'est une prostituée. Je ne peux pas faire, et je reste coincée, je ne peux pas. Donc, donc aujourd'hui, ne me parlez pas des cheveux, surtout. C'est pour cela que pour exorciser le problème des cheveux, j'ai préféré faire un grand article que j'ai publié, je crois, dans Libération. Et il faut lire cet article, je l'ai publié il n'y a pas très longtemps, parce que justement, c'était en lisant le livre de Chimamanda Ngozi sur justement son personnage en arrivant à New York. Elle a été traumatisée du fait qu'elle ne trouvait pas un coiffeur justement pour ses cheveux. Avant toute chose, il fallait qu'elle trouve un coiffeur pour faire des tresses. Et c'était toute une mobilisation, tout un traumatisme, toute une démarche pour trouver un coiffeur. Donc, não parlons plus de cheveux. Olha, por favor, mudem de assunto, não falem mais de cabelo, porque vocês notaram que ela fica nervosa. A questão dela está dizendo, por favor, parem com isso. Por quê? Porque ela diz que cabelo, ela considera que seja uma maldição feminina, né? E ela leu aquele trecho, né, de, na época da escola, a Madame Mukasonga ser obrigada a fazer aquele chignon molhado, né, porque uma espécie de bolinha, socar, né, para não aparecer. E na França acontece o quê? Na França, ela teria que alisar os cabelos para não andar com a cabeleira, né, muito armada, né? E aí custa caro para caramba e ela não tem vontade nem de gastar muito dinheiro e nem de derreter o cérebro dela, que vai ficar esturricado, porque ela diz, eu preciso do meu cérebro para escrever, eu não tenho vontade de esturricá-lo, né? E aí aconteceu recentemente na França a nomeação pelo presidente Emmanuel Macron de uma porta-voz, né, que é pequenininha, né? Ela tem uma cara muito simpática, ela usava sempre uma fivelinha aqui do lado, assim, ela disse, você já viu essa moça? É bem mais armado que o seu, ela falou, né? Então, a moça tem um cabelo armadíssimo, mas não é só para cima, todo em volta da cabeça, e ela, toda colorida, ela gosta de vermelho, ela está sempre com uma fivelinha vermelha. Ela era do jeito que era, até o dia que uma deputada teve uma infeliz ideia de fazer um infeliz comentário, e essa moça resolveu fazer trança no cabelo. Então, agora ela anda de trança, eu não sabia do comentário, eu me perguntei o que aconteceu com a fivelinha dela, agora a moça anda de trança, né? Porque a outra fez um comentário, no mínimo, deselegante. Ora, houve todo um aparato quando eles foram a Nova York, porque a moça queria, antes de tudo, encontrar um cabeleireiro para fazer trança no cabelo. Então, a Madame Mukasonga disse de novo não, né? Porque, além de custar muito caro, né, eu tenho outro problema, porque a conotação cultural, diz ela, né, do lugar de origem dela, a religião católica pretendia o quê? Que uma menina de tranças fosse uma menina de baixas virtudes, ou seja, uma prostituta, né? Então, trança tem essa conotação. E ela disse, então, por favor, mudem de assunto.
tá? Porque não pode esticar, não pode não sei o quê, não pode fazer trança, custa caro, é muito complicado, é uma maldição. Além de tudo, ela diz que ela tem uma gaveta só de foulard, né? Então tem que esconder cabelo branco, etc. É complicado. Mukasonga, antes de mudar de assunto, eu só vou te dar um pouco de contexto do Brasil. Porque tem um debate importante, grande, para as mulheres negras brasileiras, do quanto assumir o cabelo natural é parte importante de uma resistência ao racismo. Então, talvez por isso tenham aparecido perguntas sobre o cabelo, mais de uma, mas eu não vou fazer as outras. A gente pode acabar esse assunto. Mas, se você quiser, a gente pode mandar uns textos depois, se te interessar. Falar em outro momento sobre isso. Agora eu vou fazer outra pergunta, outro assunto. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre a centralidade feminina na sua poética. Assim como o colonialismo nos países africanos de língua portuguesa, onde a brutalidade atingia mulheres de forma específica, ensejando estratégias de resistência específicas. Há uma preocupação específica e proposital de destacar a agência feminina na sociedade ruandesa? Por exemplo, no detalhismo das ações da sua mãe, em nomear, lembrar e honrar tantas mulheres através da sua poética. É uma pergunta da Juliana. Non, je vous lis dans mes ouvrages, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours, on m'a reproché toujours que j'écris plus sur la femme, et c'est pour cela que j'ai écrit le livre de mon père, et que j'espère qu'il va pouvoir être traduit et qu'on pourra lire ensemble l'année prochaine. Mais j'écris sur la femme spontanément, parce que pour moi plutôt ce n'est pas la souffrance que je vais mettre en avant, la souffrance de la femme, c'est la force de la femme que je vais mettre en avant au fait, c'est l'importance de la mère que je vais mettre en avant, quel que soit le contexte. Donc je pense que ce n'est pas uniquement particulier à la femme africaine qui est le pilier du foyer, de la famille. Je pense que ça doit être universel. Après tout, je vis en Normandie depuis quand même 92, et donc ça fait quand même maintenant 27 ans que je suis en Normandie, je suis quand même un peu aussi normande. Et en plus, j'exerce une profession qui me permet de rencontrer les familles. Je suis assistante sociale. Je pense que c'est la femme est une femme est universelle. La force de la femme, la responsabilité de la femme, qu'on peut rattacher au fait que la femme, c'est la mère. C'est ça que je vais mettre en avant. Je vais mettre en avant, et si je parle de l'exemple vécu aux côtés de ma mère, c'est que dans la société, par exemple, rwandaise, la femme rwandaise n'est pas une femme soumise. Elle est responsable de la bonne santé de la famille, mais de façon naturelle. Et donc, elle doit veiller à ce que il y a à manger pour la famille. Elle doit veiller elle doit avoir la préoccupation s'il y a
si son enfant est malade, si son mari est malade, c'est de sa responsabilité de trouver le moyen de la soigner, de soigner les enfants, de soigner son mari. C'est une responsabilité normale. Ce n'est pas la femme qui souffre. Si on sort du cadre de ce qui s'est passé pendant le génocide, des viols, et en même temps, on verra aussi cette force qui va se dégager malgré justement une souffrance extrême. Les femmes rescapées des génocides, des violées, elles ne se sont pas effondrées. Elles ont pris avec ce qu'elles avaient comme force, elles ont pris elles ont relevé le pays, elles ont récupéré les enfants orphelins, elles avaient été dépossédées de tous les enfants étaient tués, le mari, mais pour autant, elles ont récupéré les enfants qui erraient partout, perdus, sans parents, sans distinction. Il y a des enfants qui sont errants. Il y avait des enfants des Tutsis tués, mais il y avait aussi des enfants des Hutus qui s'étaient enfouis vers le Congo, le pays voisin, parce qu'ils voyaient bien qu'ils perdaient ils perdaient le combat. Et aujourd'hui, la femme, si je devais écrire, je dois écrire aujourd'hui. Je pense que ça va être mon sujet d'écrire sur la femme actuelle rwandaise. Vous voyez, vous lisez, vous suivez ce qui se dit dans les médias. La femme rwandaise, elle est absolument, je suis désolée de le dire, je n'aime pas parler, me congratuler. Elle est le modèle vraiment de la femme africaine la plus libre. Quand on parle qui a pris la place et qui le mérite, quand on parle de la parité, il faut aller voir au Rwanda. On a parlé du miracle rwandais. Il est vrai que c'est rare les pays où on trouve une parité aussi merveilleuse, aussi extraordinaire, où 40% des femmes sont occupées des portefeuilles ministériels et vraiment à la tête des ministères, mais des grands ministères, des ministères comme les affaires étrangères, la santé, l'agriculture dans un pays où c'est un pays agricole, et 60% au Parlement des députés. Et j'en passe des ambassadeurs. Moi, je communique avec les ambassadrices à l'extérieur puisque je voyage beaucoup. La majorité, ce sont des femmes. Les femmes, on les trouve dans tous les domaines au Rwanda. Donc moi, je parle vraiment la souffrance. Mais pour autant, je ne suis pas satisfaite. On peut mieux faire encore. Voilà. La femme doit occuper la place qu'elle mérite. Et je ne dis pas qu'elle doit prendre la place de l'homme, mais je suis forcément, bien entendu, évidemment et naturellement, pour la parité. C'est ça, la femme qui m'intéresse, qu'elle prenne la place qu'elle mérite. Eu vou começar pelo fim. Para ela, falar da mulher não se trata de focar o sofrimento da mulher, apesar de ser necessário fazer isso, mas de dar à mulher, de conferir à mulher o lugar que ela merece, né? E o lugar que ela merece é o lugar da força, né? Então, mesmo essa mulher que sobreviveu ao que aconteceu em Ruanda, aquele massacre todo, as que sobreviveram perderam filhos, perderam marido, né? Elas assumiram, a Mika Songa diz, são elas a força, né, do Ruanda. Quem ergueu aquele país de novo foi a mulher, né? E do ponto de vista familiar, elas assumiram, por exemplo, filhos que eram das duas etnias, e não só, né,
de uma delas, da que foi massacrada, porque muitos outros fugiram, enfim, sobrou muita criança que perdeu a família. E essas mulheres assumiram. Então, essa força da mulher, para já, ela foca muito na mãe, mas ela não foca só na mulher, porque no ano que vem vai sair aqui, no início de 2020 também, o livro em que ela fala, em que ela fala do pai, né? Esse livro vai ser traduzido, mas, respondendo à questão, o que é que ela quer acentuar? Esse caráter universal da força feminina, né? Mas ela diz, eu peço desculpas, o que acontece em Ruanda é exemplar e eu vou dizer, né? Então, em Ruanda, a paridade feminina é uma coisa notável na sociedade. Você tem 60% dos deputados que são mulheres, né? Os ministérios são ocupados por mulheres, mas não é ministério do jardim ou da sobremesa, é ministério, porque dá ministério à embaixada, né, de perfumaria, lá não, é de saúde, é de agricultura, eles são um país agrícola, né? Ministério das Relações Exteriores, ou seja, ministérios de destaque, que são ocupados por mulheres. Ela viaja muito, ela fala com embaixadoras, então, você tem funções importantes, e essa força da mulher é que é o foco dela e o lugar que a mulher merece. Não ocupar o lugar do homem, mas ocupar o lugar que ela, mulher, merece. Perdão, ela falou uma coisa que eu ia pulando. Ela disse que é muito importante isso. Por que em Ruanda é assim? Porque a responsabilidade da mulher em Ruanda sempre foi uma responsabilidade natural e não imposta, né? Ela não assume todas as tarefas de cuidar da alimentação, do bem-estar, da doença, do marido e dos filhos, porque ela é a dona de casa. É que isso é normal, isso é uma atitude natural e não é uma imposição. Então, parte da reconstrução vem daí, do fato de que a mulher sempre assumiu esse papel. É tão difícil escrever sobre o genocídio, aquilo que é da ordem do indivisível. E seu livro traz isso de modo primoroso e muito tocante. Gostaria muito de saber como foi o processo de escrita do livro, as referências que foram importantes para que você pudesse compor a sua escrita. Mais Bianca, quand j'ai écrit, mais je n'avais pas le choix. Je ne me suis pas posé de questions. Je sais que c'était dur. Il y avait ce n'est pas une position facile. Ce n'est même pas la peine que j'utilise le confort d'être survivante. Ce n'est pas le mot. Je dirais même qu'il n'est même pas adapté. Est-ce que je demandais à être survivante, moi? C'était plus. Les premiers moments, il m'a semblé que c'était difficile d'assumer cette responsabilité d'être survivante. Et donc, écrire sur le génocide, c'était ma chance, au fait. C'était mon devoir et ma chance. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Si je n'avais pas écrit, je serais devenue folle. J'ai eu la chance que dans ma perte, dans mon désespoir, j'ai pensé écrire machinalement, comme je savais écrire, comme je savais que je ne pouvais pas laisser ma famille. Et quand je parle de la famille, je parle au sens large du terme, c'est-à-dire tous les gens de Nyamata que je connaissais, qui étaient partis, qui étaient exterminés, et qui étaient partis sous l'appellation des cafards. Et que mon devoir, c'était au moins
je ne pouvais pas les ressusciter, mais je pouvais réhabiliter le statut d'être humain. Qu'il soit mort, mais qu'il ne soit pas mort comme des cafards, et qu'il soit mort comme des êtres humains. Et ça, c'était de mon devoir de le faire, de le faire par l'écriture. Et par l'écriture, donc, c'est-à-dire que si j'écris et que parce que il y a eu 2 temps d'écriture. Il y a eu le temps de sauver la mémoire, et d'écrire sans penser publier. Dans mon cahier bleu de courrier, comme je le dis dans Inyenzi. Mais après, et puis surtout de m'employer à nommer les gens. Ce n'étaient pas des cafards, ils avaient des noms, l'énumération des noms. Et après, quand vous passez à la publication, et que vous êtes élu comme vous ici, et ça veut dire que vous lisez des livres qui sont écrits sur l'histoire des êtres humains. Donc je voulais absolument réhabiliter ce statut d'être humain par mes lecteurs qui vont lire ce qui s'est passé pour les Rwandais, ce qui s'est passé pour la famille de Mukasonga. Cosima, c'est un nom d'un être humain, c'est pas un nom d'un cafard. Deuxièmement, il fallait, le génocide, c'était libre. Nous allons tous, malheureusement, nous sommes pas éternels. Un jour, voilà, on meurt. Mais le génocide, on vous supprime la vie. Et le drame du génocide, c'est que vous avez des morts sans corps et par conséquent sans sépulture. Alors, Inyenzi ou les cafards, je le dis bien, c'est la 4e de couverture, c'est le tombeau de papier. Je ne pouvais pas, j'étais damnée, je ne pouvais pas vivre sans avoir un lieu de recueillement. C'est obligé. Autrement, vous êtes perdu. Et Inyenzi ou les cafards, c'est le tombeau de papier, c'est là où je retrouve, j'ai mis les miens. Par la feuille blanche, j'ai construit, par les mots, le tombeau, pour les sortir des fosses communes. Donc, je ne me rappelle même pas de la question. Je n'avais pas le choix. Alors, pour la femme aux pieds nus, c'était la prière de ma mère, de toute mère rwandaise. C'est la première phrase de la femme aux pieds nus. C'était la demande et la prière, je dirais, de ma mère. Parce qu'elle voyait bien la mort rôdait autour de nous, c'est vrai. Et elle savait bien qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, à rentrer des champs, elle est rentrée des champs, mais elle ne savait pas si demain elle sera là. Et dans la tête de Stéphania, elle et son mari, mon père Cosma, ils devaient mourir, mais pas les enfants. Donc, pour elle, on allait survivre. Et j'ai survécu, je ne suis pas tombée. Et il fallait couvrir le corps de ma mère. Elle le demandait à ses 5 filles. On était 5 filles et 2 garçons. Mais c'était le devoir des filles de couvrir le corps de leur mère avec son pagne. Personne ne doit voir le corps d'une mère. Les 4 filles de Stéphania ont été tuées. Il restait qu'une fille de Stéphania. C'était moi, Mukasonga. Et je ne devais pas être une fille ingrate. Je devais être à la hauteur de la prière de ma mère. Je devais trouver un moyen de couvrir le corps de Stéphania. Et c'est avec les mots, j'ai tissé le linceul pour couvrir le corps de ma mère.
Ela disse que, resumindo, depois eu vou aos detalhes, que ela não teve escolha, né? E que a escrita foi o tecido com o qual ela recobriu o corpo da mãe, porque culturalmente são as filhas, mulheres, que têm que cobrir o corpo da mãe. Por isso ela usa, e não os filhos homens, esse corpo não pode ser visto. Por isso é que ela usa, forjou a expressão, né, de túmulo de papel, porque foi sobre uma folha branca de papel que ela construiu essa escrita e esse sudário, né, dizendo em outros termos. Mas o que ela disse lá no início? Que ela não teve escolha, que ela jamais se questionou, porque antes de escrever, foi difícil, foi, mas antes de escrever para publicar, os primeiros registros foram registros de um caderno de menina que ia à escola, né? Então, não havia pontos de referência para construir uma escrita a ser publicada. Havia um relato, né, que ia saindo de um fôlego só. Por isso ela insiste tanto nessa noção de eu não tive escolha, né? E porque ela, como já disse, ela tinha duas opções, ou ficar maluca ou escrever, né? E no ficar maluca e no escrever tinha o desespero, mas ela lidou com isso construindo o que ela construiu. Mas ela também observa que o genocídio para ela foi um dever, sim, mas foi uma sorte, porque ela pôde fazer tudo o que ela pôde fazer, apesar do genocídio, e a partir do genocídio. Porque ela fala, ela recupera a história, não só da família dela, dos Mikassonga que foram mortos e exterminados, como de várias famílias, de todas as famílias que desapareceram. Então, qual é o dever de memória? É você restituir esse dever nobre, é você restituir a humanidade às baratas, porque ela diz, além de você matar, né, eles foram mortos enquanto baratas, né? Então, você não pode devolver a vida, mas você pode devolver o estatuto de humanidade. Então, eis aí o fio dourado da escrita dela, porque o genocídio suprime a vida, mas quando se trata de genocídio, você não tem os corpos, é a morte sem os corpos, né? Então também tem essa conotação de você devolver a humanidade duplamente, né? Pelo corpo e porque deixa de ser barata, né? Você constrói, você reabilita, né? Então, quando ela fala, o último comentário na Mulher de Pés Nus, né? Ela fala das mães de Ruanda, no plural, né? Então, ela honra e ela atende, ela não podia ser uma má filha, né? Porque ela honra e ela atende essa prece da mãe dela. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Para dar tempo dela autografar os livros, eu vou fazer a última pergunta, que foi repetida por mais de uma pessoa. E aí já peço para, na resposta, você fazer também um encerramento. Como é a recepção da sua escrita, da sua obra hoje em Ruanda? Baratas, c'est comme la Bible des Rwandais. C'est le mot. Baratas, je vais régulièrement au Rwanda pour les commémorations du génocide des Tutsis. D'ailleurs, les Nations Unies ont dit, et je trouve et je suis d'accord, que c'est la réflexion aussi le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que c'est tout à fait normal. Donc le livre accompagne toujours les mois de commémoration, ce qui est avril-mai surtout. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire pourquoi la commémoration. Ce n'est pas pour célébrer la victoire des uns sur la défaite des autres. La commémoration qui a lieu chaque année, ça s'appelle Kwibuka, souviens-toi. C'est tout simplement que nous ne voulons pas occulter cette histoire, aussi douloureuse qu'elle est, c'est notre histoire. Il ne faut pas la falsifier. Nous ne voulons pas que nos enfants soient otages de cette histoire.
Et nous voulons que nos enfants, ces enfants, cette mémoire du génocide est enseignée dans toutes les écoles, à tous les niveaux. Nous ne voulons rien occulter. Parce que si on ne fait pas ce travail de reconnaître que malheureusement, cette dimension du génocide a fait partie de notre histoire, alors on va construire le Rwanda sur du faux, du mou, et la construction ne sera pas solide. Donc, le Kafar, Inyenzi ou le Kafar, c'est le livre de tous les Rwandais. Il accompagne, il est lu dans les universités au Rwanda, il est lu dans les lycées, dans les collèges et même dans les écoles primaires. En ce qui concerne comment les autres livres, La femme au pied nu, il est beaucoup demandé pour cette raison, parce que c'est le livre dans lequel j'ai mis beaucoup plus de tradition. Parce que c'est normal, c'est le livre de ma mère. Et le devoir d'une mère rwandaise, c'était toujours de transmettre, il était de sa responsabilité des mères de transmettre la tradition à leurs enfants. Et c'est ça, c'est dans les contes de ma mère, qu'elle nous transmettait la tradition. Et ce livre, c'est aussi la Bible surtout des étudiants, parce que il n'y a pas que le génocide des humains, il y a eu aussi le génocide de la tradition. Ils retrouvent la tradition de la femme aux pieds nus. Notre-Dame du Nil, c'est aussi c'est la fiction, c'est mon premier roman. Mais pour ceux qui ont lu Notre-Dame du Nil, ou ceux qui vont le lire, vous verrez, je me suis employée à mettre une recette, alors là, plusieurs sortes de préparer la banane. Et ça m'a fait plaisir de développer, de donner plusieurs façons, plusieurs manières de préparer la banane. Pour moi, c'était comme un jeu, c'était un plaisir parce que c'est mon premier roman. Et même dans les autres, mais elles ont dû être une histoire douloureuse. Même dans les cafards, j'ai mis des recettes de cuisine. Mais en même temps, je me disais que c'est peut-être, surtout dans Notre-Dame du Nil, que les recettes que je donnais, que c'était une évidence qu'on connaissait ces recettes aujourd'hui au Rwanda. Non. Les jeunes générations, il y a des choses qu'ils apprennent dans mes livres. Au Rwanda, je suis perçue comme une sage, comme la gardienne de la tradition aussi. Donc mes livres sont toujours attendus. En fait, après La femme au pied nu, je pouvais ne plus écrire, mais quelque part, je n'avais plus le droit de ne pas écrire parce que c'était attendu par les Rwandais et surtout les étudiants. À chaque fois que j'y vais, on me dit « Et le prochain, c'est quand ?» Donc, quelque part, non seulement j'ai pris goût à l'écriture, je ne peux plus vivre aujourd'hui sans écrire, ça fait partie de ma vie. Je sais ce que ça m'a apporté, ça m'a sauvé de la folie. Ça a été une meilleure thérapie pour moi. Mais en même temps, j'ai attendu par les Rwandais. Il n'y a pas beaucoup de femmes rwandaises qui ont pu aller jusqu'au niveau où j'arrive, au fait. On n'était pas d'une culture et d'écriture. Rwanda n'a pas été une colonie française, c'était une colonie belge. C'était une tradition orale. Les rares des écrivains, c'était des philosophes, théologiens, peut-être un peu historiens, et c'était des hommes. Les femmes, il n'y avait pas de femmes écrivaines. Donc aujourd'hui, je dirais, je suis piégée, et avec plaisir, tant que je serai debout, je dois écrire, parce que mes livres sont attendus au Rwanda. Respondendo à pergunta, ela detalhou um pouco o
o que significa cada livro, mas o que vale para todos é que a escrita dela, né, sobretudo Baratas, é uma verdadeira Bíblia em Ruanda, né? Ela é considerada uma sábia, né, e ela vai todos os anos na comemoração do genocídio que se faz entre abril e maio, né, a Ruanda, e isso foi reconhecido pela ONU, tem uma comemoração oficial que acontece lá, e não se trata de maneira nenhuma de comemorar quem ganhou e quem venceu uma guerra, um conflito. Não é isso. Mas é simplesmente trazer isso à baila para que isso jamais se repita, né? E, ao lado disso, por que os livros dela são considerados verdadeiras bíblias, em diferentes níveis? Porque o Nossa Senhora do Nilo é mais, por ser ficção, é mais importante no ensino universitário, enquanto que Baratas, por exemplo, é lido em escola primária, é dado em escolas primárias, é dado nos liceus, nas universidades, é um pouco mais generalizado, né? Mas por que isso? Porque em Nossa Senhora do Nilo ela recupera a tradição, porque a tradição, como nós sabemos, é oral. Então, essa transmissão se fazia justamente, desde sempre, pelo relato das mães, porque a mãe relatava, né, a tradição contando histórias para os filhos, na forma de histórias, né? Então, por isso é que ela é considerada uma sábia, e os livros têm este valor. Mas, ao mesmo tempo, ela ressalta de que ela poderia não ter escrito mais depois do primeiro livro, né? Mas aí tem dois fatores. Não só, a cada vez que ela vai, os estudantes universitários, sobretudo, perguntam para ela: bom, e qual é o próximo? O que vem pela frente? Como ela hoje se viu pega na armadilha da escrita, né? Porque ela não consegue mais não escrever, né? Ela gosta, ela tomou gosto, né, pela coisa, e, ao mesmo tempo, ela reconhece que é uma armadilha, né? E até porque, o último aspecto, não muitas mulheres ruandesas chegaram aonde ela chegou, né? Há homens importantes, sociólogos, historiadores, filósofos, mulheres não. Então, ela tem também esse dever na armadilha dela. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Espero que agora nos autógrafos vocês tenham um pouco mais de contato próximo com a Mukasonga. Muito obrigada também por ter vindo por essa conversa. E a gente também espera os próximos livros. Obrigada. Magali, muito obrigada também pelo seu trabalho de interpretar para a gente e para todo mundo aqui da Mário que trabalhou e tem trabalhado para que a gente pudesse ter essa conversa. Obrigada.